Estamos de volta com o nosso Manhã na Band, agradecendo a sua audiência, seu carinho e a gente se divertindo juntinho com vocês aqui na telinha da Band. E agora, o nosso querido agente do bem, o doutor Fernando Oliveira, está aqui, Lucas, para conversar com a gente. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Bel. Bom dia, Luquinha. Bom dia a toda a produção. Bom dia aos caros telespectadores. Hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde para as pessoas, né? Que bom, e a gente vai ter sempre o privilégio de trazer o doutor aqui ao vivo para responder suas perguntinhas. Então eu vou pedir para a produção soltar a primeira perguntinha para o doutor responder. Vamos lá. Sou Rafaela Caori, sou de Moreira César e gostaria de perguntar ao doutor Fernando, eu tenho caso de pressão alta na família, qual que é o tratamento que eles podem fazer para melhorar isso? Perfeito, tratamento de pressão alta, algo que muitos brasileiros têm, né, doutor? Vamos primeiro entender o que é a pressão alta. Hipertensão arterial sistêmica com pressão alta é quando os níveis pressóricos se mantêm constantemente acima ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, tá? E o que deve ser feito quando isso acontece? Além de procurar um médico para você receber a medicação adequada, você deve procurar praticar exercícios físicos, deve procurar fazer dieta com restrição de sal, deve procurar manter o peso, evitar o tabagismo, caso você fume, e evitar ambientes estressantes. Lembrando que o principal é seguir os remédios prescritos pelo seu médico. Fazer o tratamento certinho, né? Doutora, agora correta. No caso dela, ela disse que na família dela tem. Quando a gente tem alguém da família que tem, a gente tem que ficar atento? Sempre tem que ficar atento, porque a hipertensão é um problema de saúde pública. Só para você ter ideia, são 250 mil mortes no Brasil por eventos cardíacos e a hipertensão ela faz parte de mais da metade delas, tá? Nossa, bata mais que o Covid. A pressão alta, a gente pensar por ano. Não agora, no meio da pandemia, mas não vamos estourar. Vamos, doutor, para a segunda perguntinha, então? Vamos lá, então. Doutor Fernando, quais são os sintomas da diabetes? Boa, diabetes, que infelizmente também no Brasil mata, viu, gente? Diabetes mata e cega também. Bom, a diabetes, ele é um aumento do nível de açúcar no sangue, tá? E esse aumento pode ser causado pela má absorção ou deficiência na produção de um hormônio chamado insulina. Esse hormônio, ele quebra o açúcar, a glicose, e transforma em energia. Portanto, os principais sintomas são fome excessiva, sede excessiva e aumento na vontade de urinar. Em alguns casos podem ter deficiência na cicatrização, tá? Infecções de pele, infecções do trato urinário e formigamento nas mãos e nos pés. O diabético tem que maneirar muito no açúcar, né, doutor? Sim, sim. Essas uvinhas, essas coisas todas que tem aqui, ó, tem que ficar de olho. É que a gente pensa em açúcar, né, amiga? A gente pensa em sobremesa só, né, que a gente faz aqui no programa, mas as frutas também. Eu fiquei sabendo, a gente até falou disso aqui durante o nosso coronavírus na região, que você não deve comer fruta depois das 19 horas. Porque aí ela provoca aí alguma coisa interna que eu não sei. Aí depois você vai ter que explicar isso pra gente. É um assunto interessante, que tá ligado mais à digestão também, né? A gente fala sobre frutas, né? Okay. Vamos lá, terceira perguntinha pro doutor. Doutor Fernando, recentemente eu tive minha bebê. Com 30 dias, a cesárea não fechou, ainda continua vazando. O que eu devo fazer? Olha que interessante, hein? E aí, doutor, é normal isso acontecer? Eu nunca ouvi falar. Bom, não é normal, mas isso é frequente em alguns casos, tá? E primeira coisa, o processo de cicatrização é individual, de pessoa para pessoa. E quando tem um processo inflamatório junto, ele pode acabar trazendo uma demora nessa cicatrização, tá bom? Então, o que você deve fazer? Manter o local seco, limpo e procurar o teu médico para ele fazer a avaliação da cicatriz cirúrgica, tá bom? Perfeito, para ter esse cuidado. E a higienização também, doutor? Como que a gente pode dar uma dica para ela manter isso bem limpinho? Água e sabão. Água e Primeira sabão. coisa. Não pode jogar nada que não está ali, que o médico mandou, Até o médico mandar água e sabão. Cuidado, viu? Vamos para mais uma perguntinha aí, então. Olá, doutor Fernando. Queria saber quais são os sintomas do câncer de pulmão. Nossa. Câncer de pulmão. Eu acho que é interessante a gente comentar, porque infelizmente no Brasil muito se fuma e a gente sabe que o cigarro está totalmente ligado a isso, né, doutor? Sim, o tabagismo é um dos principais responsáveis pelo câncer de pulmão. Na década de 80 para os homens e na década de 2000, após o combate do tabagismo, a gente teve uma redução sensível no número de casos de câncer de pulmão. Mas, porém, hoje ele ainda continua sendo o segundo maior caso de câncer entre os homens e as mulheres no Brasil. Tá? Que triste. Eu não gosto quando o médico fuma. Fica a dica para os médicos que fumam, viu? Parem de fumar também, para dar o exemplo. Porque tem que dar o exemplo, até porque o médico tem o conhecimento e sabe que ele não deveria fumar. Mas o cigarro até é interessante a gente conversar sobre o vício do cigarro também. Sim. Porque ele não é tão simples assim para parar, né, doutor? Tem que ter todo um cuidado. Tem que ter todo um cuidado, mas deixa eu só voltar ali na perguntinha dela. Sim. Os sintomas, geralmente no câncer de pulmão,
eles não se apresentam em estágio inicial, geralmente no estágio avançado. Quando ocorrem em estágio inicial, os principais sintomas são tosse persistente, escarro com sangue, emagrecimento, perda do apetite, falta de ar, dor nas costas, dor no peito e rouquidão. Também podemos ter infecções de repetição. Perfeito. Eu acho que dá o toque para você que está em casa, então, e usa o cigarro aí, é viciado no cigarro, busque ajuda, que você consegue largar assim. Tem que querer, mas você consegue. Eu acho que dá tempo rapidinho de uma última pergunta para o doutor. Boa tarde, eu sou a Penha Rodrigues, moro em Pindamonhangaba, meu bairro é o Vila Prado de novo. Eu queria fazer mais uma pergunta, doutor Fernando, para o senhor. Se eu infartar agora, é sobre infarto, se eu infartar agora, aqui nessa praça, o que a população pode fazer para me salvar? Ai, meu Deus. Chamar o SAMU. O Lucas já ia gritar. Nossa, o Lucas ia gritar e ia falar, ai, socorro, me ajuda. Eu grito mesmo, faço escândalo, imagina. Mas o SAMU realmente, ele falou brincando, mas é sério, né? A primeira coisa que deve ser feita é ligar para o 192 do SAMU ou 193 Corpo de Bombeiro. A segunda coisa é conversar com essa unidade solicitada se eles vão demorar mais ou menos de 20 minutos para chegar no local. Caso isso aconteça, você deve providenciar um carro ou um táxi para levar a pessoa direto ao pronto atendimento. Lembrando que não dê alimentos ou bebidas para essas pessoas, porque além de você demorar, perder tempo, você pode acabar complicando o nosso primeiro tratamento. Importante isso. Muito importante. Quando você se depara no local e a pessoa está inconsciente, você deve afrouxar as roupas, cintos, sapatos e avaliar se está tendo pulso, batimento cardíaco ou respiração. Caso não esteja, você deve iniciar uma massagem cardíaca e a massagem cardíaca deve ser mantida. E aproveita para ver se tem alguém para você revezar, Sim. porque é cansativo. Eu já fiz, sabia? Sabe o que eu acho que a gente pode fazer um dia, então? Vai ficar um tema já para o doutor gravar, ensinando a fazer os primeiros socorros. Isso, pode ser? Eu achei que eu fosse pegar... Eu posso ser a cobaia. Já anota aí, produção. Eu achei Anota que eu aí, fosse pegar produção. vocês de saia curta. Eu ia até perguntar quem de vocês dois gosta mais de usar saia curta, porque eu ia propor isso para a produção e para vocês. Eu uso shorts curtos, saia curta eu não uso, não. Então tá bom. Shorts Para a é gente bem fazer curtinho. uma matéria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, explicando para a pessoa leiga, para o nosso caro telespec, como que a gente pode fazer uma massagem cardíaca. Não, a gente tem que fazer. Eu já Na fiz, eu rua. já aprendi. Eu fiz curso de primeiros socorros quando eu era monitor de viagem de formatura. Olha que legal. Quem usava roupa assim coladinha igual você, eu já rasgava. A pessoa não conseguia respirar, eu já rasgava. Meu sonho era rasgar a roupa. Ó, fica aqui com o Lucas que eu vou dar um recadinho, gente. Gente, imagina uma empresa com mais de 20 anos dedicada em produzir os melhores salgados e pães de queijo para você? A família da Fazenda conta com uma equipe de mais de 60 profissionais, dentre eles nutricionistas, engenheiros de alimentos, especialistas em recheios e sabores e profissionais antenados às novas tendências de mercado. Da Fazenda possui uma variedade de sabores de salgados fritos, mini churros e os tradicionais pães de queijo em diversos tamanhos que agradam toda a família. Você encontra essas delícias da Fazenda nos melhores supermercados e em breve você contará com muitas novidades, como esse novo mascote da empresa, o Fazendinho. Olha que lindinho! Saiba mais sobre os salgados e pães de queijo da Fazenda no Instagram, @oficialdafazenda ou no site oficialdafazenda.com.br. É uma delícia e eu já vou comer um. Ê, coisa boa. Tá aqui, ó. Ele já pegou, já colocou aqui, tá comendo. Doutor, muito obrigado, assim, por trazer essas informações. Fica a dica para você que está em casa, pode mandar pergunta pra gente no WhatsApp, que ele responde também. Viu, doutor? Obrigado. Obrigado vocês, obrigado produção, Ótimo obrigado Band. E eu queria agradecer a minha esposa que está segurando a onda lá em casa para mim, com meu filhinho que está Qual o nome doente. dela mesmo? Melina, doutor. Melina, um beijo, E doutor. um abraço pro meu amigo Ricardo Piorino. Valeu, doutor. Obrigado. Pode sair por lá. Toca Vem aqui, aqui, toca aqui, vem aqui, ó. a dois em Valeu, mim. querido. Tamo Conta junto. a fofoca Eu vou pra contar uma gente. fofoca babado forte, gente. Conta, quero saber. E é daqui da cozinha que eu vou contar. Você lembra daquela história da Sammy Lee? A gente contou aqui do Pyong Lee que estava lá em A Fazenda. E o Pyong Lee, minha gente, traiu a mulher dele em rede nacional. Né? Ele traiu ela durante o reality que Traiu aconteceu mesmo? a Ilha, lá na Record, traiu mesmo, Meu Lucas. Deus do céu. Foi babado fortíssimo. E aí parece que agora, segundo o Blebleu me contou, a Sammy Lee foi internada às pressas em São Paulo. Essa mocinha que tá aí, ela está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas. A influenciadora sofre de ansiedade, estresse e depressão. Após aí sentir fortes dores no braço esquerdo, a Sammy Lee procurou assistência médica de emergência e foi internada no Hospital Albert Einstein por uma série de exames. De acordo com o que a gente descobriu aí através do Léo Dias, os médicos detectaram inúmeras hérnias
inflamadas, menino, um babado forte. E o quadro dela não é cirúrgico, mas ela tá muito depressiva. E aí, eu fico pensando, né? O cara casa com uma moça bonita dessa, tem um filho. E qual é a responsabilidade afetiva que essa criatura tem quando vai para um programa de televisão e trai a mulher ali? E não foi beijinho não, gente, foi fuque-fuque. Que coisa, né? Então a gente vai entender um pouquinho essas consequências de relações mal resolvidas ou relações também que foram abusivas, porque pelo que eu entendo no caso dela, rolava muito também essa questão do relacionamento abusivo, né? Então para isso a gente vai apresentar para vocês, eu sei que vocês viram rapidinho os dois aqui, o Dr. Luiz Guilherme Labinas, Patrícia Rossi, a doutora é psiquiatra, a Patrícia é psicóloga, e a gente quer entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Tudo bem? Que bom ter vocês ao vivo aqui. Semana passada já foi incrível o nosso quadro sobre Setembro Amarelo. Muitos elogios, obrigado pelo conteúdo que vocês já trouxeram. E hoje falar um pouquinho sobre essa responsabilidade afetiva. O que seria isso, na verdade? Então, bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui falando de um tema importante, ainda mais junto com o babado, né? Porque o Abel gosta de causar. Não é sempre, isso? Ele todo gosta de dia. causar. Bom, o que acontece então? A responsabilidade afetiva é a consciência que a gente tem do impacto que as nossas palavras e as nossas ações têm nas outras pessoas. É eu tornar consciente para mim que o meu comportamento pode ter consequência nas emoções das pessoas. Não é ser feito de trouxa ou achar que a gente é responsável por tudo que o outro sente. Mas o objetivo é que a gente saiba lidar nas interações de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais assertiva, que leve em consideração as emoções e o sentimento dos outros também. Pelo que eu estou entendendo, então não se aplica somente ao relacionamento amoroso. Não. É no dia a dia também, no trabalho, para tudo isso. Isso, eu acho que não é sobre reciprocidade, é sobre questão de empatia. Entendi. É você ter empatia pelo outro, se colocar na posição do outro, mesmo que você seja sincero, explique, se comunique adequadamente, para que você entenda aquilo que a pessoa está sentindo e aí você dê o desfecho mais certo, mais correto possível. Eu acho incrível a gente comentar isso no programa, porque muitas vezes você está assistindo aí, você fala assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que o tempo todo ficar pensando no que o outro vai sentir com o que eu falo. Sim, você tem. Todos nós temos. Isso é muito importante a gente trazer. E não é ser evoluído, é você buscar a melhor versão como ser humano e ser responsável pelo que você causa. Dá um exemplo, por exemplo, de uma atitude que a pessoa que está assistindo a gente pode se identificar, dessa falta de responsabilidade afetiva. Um exemplo que o Abel contou da fofoca já é um bom exemplo de como isso pode acontecer nos relacionamentos amorosos. Uma outra coisa, assim, que também pode acontecer, que é muito comum, você começa a ficar com uma pessoa, começa a conhecer, aí troca mensagem, fala quase todo dia. Aí você sai com a pessoa, às vezes até rola alguma coisa, fica, não fica, passa um tempo, a outra pessoa some. Nossa. Então, assim, isso é uma coisa legal da gente pensar. Quando eu me comprometo a conhecer uma outra pessoa, eu tô entrando num plano que eu posso impactar as emoções dela. Então, depois eu largo essa pessoa a navios, entendeu? Assim, você é responsável por aquilo que a pessoa também está sentindo. Você se colocou na vida dela de alguma forma, você tem que entender o seu papel frente àquela situação, frente ao que a pessoa sente, o que a pessoa pensa. A mesma coisa na relação pais e filhos, mães e filhos. Também isso é importante, né? Às vezes a mãe fala, vocês estão me deixando louco pra criançada, né? E assim, como que a criança pode se sentir pensando que ela tá deixando a mãe louca, né? Isso pode gerar culpa. Porque daí vem aquele papo assim, né? Eu não pedi pra nascer, né? E aí quando um filho fala isso pra uma mãe, aí ela fica louca de verdade. Aí ela também Mas ela provocou isso, né? Claro, com certeza, uma resposta. Agora vamos pensar em quem foi vítima, ou quem é vítima no dia a dia desse tipo de relacionamento, desse tipo de atitude aí não responsável, né? Quais são as características e também as consequências psíquicas mesmo, doutor, que pode ter? O exemplo foi perfeito, né? Transtorno de ansiedade, crise de pânico, aquela sensação de abandono, né? Então você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe o que ela está passando. E aí você entra na vida dela, você chuta essa pessoa e você esquece sofrimentos que ela já teve, traumas que ela já viveu. Às vezes você reforça traumas que essa pessoa já tinha anteriormente. Você faz quadros depressivos, como é o exemplo. Então a gente tem que entender isso, né? Ô Labinas, o que eu queria te falar é o seguinte, assim, eu vou contar uma coisa assim bem pessoal. Eu já me envolvi com uma pessoa há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, por uma sala de bate-papo. A gente entrava lá, isso assim, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos.
E depois, assim, me correspondi durante 1 ano e pra mim, eu tava num relacionamento sério. Sim. Eu tava, pra Você mim, eu levou a estava, sério. levei, tava ali. Eu Tava bonitinho. agarrado Tava amando. Amando no Perfeito. monitor. E no que deu? E aí, o que acontece? Essa pessoa depois, ela sumiu, a gente se encontrou e depois essa pessoa sumiu. A questão que todo mundo falava assim pra mim, você não tinha uma relação com essa pessoa. Na minha cabeça, eu tinha essa relação com a pessoa. E aí, eu fiquei pensando, o que eu tive depois disso? Porque eu fiquei muito triste. Aí, eu achava que eu já tinha que tomar uns Roupinol, aí uns Lexotan, uns Diazepam. Qual que é o momento que você descobre se você realmente precisa procurar um psiquiatra e usar um medicamento para você sair do fundo do poço? Quais são os tratamentos para isso? Perfeito. Então, um sofrimento clinicamente significativo. Então, se você começa a sofrer com intensidade, com o tempo, isso começa a trazer prejuízo no seu dia a dia, já é um sinal que você precisa de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica. Aí, um bom profissional, ele obviamente vai conseguir reconhecer isso. Se esse sofrimento for muito intenso, aí sim vale a pena dos antidepressivos, ansiolíticos, aí depende, obviamente, de caso a caso. Mas não pode ficar se automedicando, Nunca. viu, gente? Não vai comprar esses tarja preta aí no mercado negro, essas coisas aí, que eu já fiquei sabendo que é tem. até errado mesmo, né? Agora, se eu convivo com alguém que eu vejo que foi afetado ou afetada, a pessoa está triste porque recebeu, seja uma palavra, seja colega de trabalho, seja também algum relacionamento. Eu seja sofro aqui nesse programa, viu, gente? Eu ameaço com a colher de pau, mas quando acaba, Abel, sou não eu que desvia o assunto, que quem vai sofrer vai ser você. Mas se a gente sofre alguma e percebe alguém sofrendo, como que eu posso ajudar? Eu acho que se a gente for pensar na definição, a responsabilidade afetiva é esse cuidado com o outro, é ser mais assertivo, é ser mais empático. Então, se faltou isso para uma pessoa que está sofrendo, é importante eu entrar com isso na relação com a pessoa. Eu ser empático, me colocar no lugar dela, que nem o exemplo que você falou, ô Abel, para você estava num relacionamento. Vai adiantar eu julgar, estava, não estava, e com uma régua e medir para ver se o seu sentimento é significativo em relação ao que aconteceu? Não vale a pena. Então, a maneira da gente acolher essa pessoa é justamente oferecer um apoio, uma conversa, aceitar os sentimentos dela sem julgamento. As pessoas sentem como elas sentem. Cada indivíduo é um sujeito único. Então, não dá para julgar a emoção das pessoas. Isso tem muito a ver com a responsabilidade afetiva e muito a ver com a gente produzir relações mais satisfatórias com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso misturar o assunto? Quando a pessoa é tóxica, ela não está tendo responsabilidade afetiva? Ah, não tenha dúvida. O abuso psicológico, por exemplo, são clássicos. Aí nós vamos ter que falar de um assunto aqui no próximo Vinda de Vocês ao vivo. Pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. Mas eu acho excelente, eu acho que é importante mesmo, porque infelizmente parece que todo mundo que a gente conversa tem isso, né? Agora, doutor, se uma pessoa que está assistindo a gente e por uma luz divina, ela está se percebendo tóxica, ela está se percebendo abusiva, como que a psiquiatria vai ajudar essa pessoa? Porque é só comportamental ou pode ser que tenha algum outro probleminha também? Sem dúvida, até porque existem transtornos psiquiátricos. Uma pessoa narcisista, por exemplo, que ela acha que ela é o centro do mundo, que tudo que ela faz está correto, que ela sempre está certa. Essa pessoa, muitas vezes, ela pode ser agressiva. Então, você tem medicamentos que controlam isso, que controlam oscilações de humor, então, que controlam, às vezes, até uma certa ansiedade que essa pessoa tem em se colocar. Então, há sim tratamento. A psiquiatria e a psicologia também andam muito juntas com o tratamento. Agora, por exemplo, vamos falar do narcisismo, que muitas vezes a gente entende que é só ligado à beleza ou à vaidade. Não, né, doutor? Não. Tá ligado realmente a posicionamento do dia a dia, a pessoa que é muito teimosa, que acha que sempre tá certo. É isso ou não? É esse o caminho, é esse o caminho. A pessoa acha que ela tem preferência na fila, mesmo que ela não tenha preferência, que ela é melhor que os outros. Então, numa discussão, ela tem que ser a palavra e todo mundo tem que ouvir, não ouve a opinião alheia. São alguns das características, né? E como que é o tratamento para o narcisismo? Eu sempre fiquei curioso, sabe? Sim. Eu não sei se você em casa consegue se identificar quando o doutor tá falando. Eu consigo identificar essas pessoas. Eu acho que, inclusive, vou fazer psiquiatria. eu acho que o doutor Labinos, desde que ele me conheceu, gente, vou contar um babado aqui. Ele ficou me avaliando. Qual que é o meu perfil? Nossa. Tem que tomar o quê? Lexotan, Diazepam, Roupinol, tudo junto. Pode cortar já. Fiquei sabendo que ele ligou pro zoológico. Assim, ó, tem um negócio solto aqui, ó. Não tava com a macaca solta, tava com o zoológico todo. Ai, doutor. Mas como que é o tratamento para quem é narcisista e está assistindo a gente também e acaba causando essa falta de responsabilidade afetiva? Aí entra um problema. O narcisista achar que tem um problema é quando ele, em algum momento, ele consegue identificar que ele está causando mal ao outro, ou que o outro coloca. Então, por exemplo, a pessoa abusada por esse narcisista, ela vem e fala assim, não está dando mais, ou eu vou terminar se você não buscar ajuda. Então, esse cara vai e busca ajuda, ou essa mulher. Eu falo, cara, homens, porque é mais frequente em homens mesmo, né? Sim. O homem é mais narcísico que a mulher? Sim.
é um transtorno da personalidade, é um transtorno psiquiátrico, tá? E esse transtorno psiquiátrico, ele é mais comum em homens do que em mulheres. E a mulher, qual que é o mais comum nela? É aquela, tipo aquela Heloísa da novela das 9 que rasgava a roupa, seguia o marido, não. Isso aí é o quê? Olha que interessante, transtornos de personalidade. Então, existem 4 transtornos de personalidade nesse grupo. O sociopata, que é o antissocial, o narcisista, o borderline e o histriônico. Esses que você está falando, talvez vá para o lado do histriônico, do borderline. Cheguei a falar, você é um desses 4. Ele não vai fazer isso ao vivo, né, Belfredo? Mas se você perguntar nos bastidores, que não pode, porque ele tem a ética profissional, né, amigo? Eu tô aqui. Voltando, doutor. Então são esses 4, né? Sim. Eu acho que é bacana a gente só terminar a nossa participação aqui comentando para quem está em casa, vem dos 2 lados. Daquela pessoa que recebe a agressão e sofre com isso, né? E essa agressão que a gente fala não é só física, é a verbal, é do dia a dia. E também para quem é o agressor. O que a gente pode dar de palavra para eles? Sabe uma coisa que eu pensei que eu acho interessante? Até falando do transtorno de personalidade narcisista, como o Guilherme falou, é um transtorno de personalidade. Então, olha que interessante. Ele costuma ser já causado, a pessoa vai se tornando narcisista de acordo com experiências de estresse prolongado que ela vai tendo ao longo do desenvolvimento e ao longo das experiências de vida dela. Então, para pensar que talvez uma pessoa que hoje em dia tenha esse transtorno e seja muito insensível ao comportamento dos outros, ela foi talvez uma criança e um adolescente que sofreu um estresse prolongado em relações já com falta de responsabilidade afetiva. Entendi. E ela vai se desenvolvendo e acaba aprendendo esse repertório e reproduzindo o modelo que ela teve em casa. Perfeito. Então, esse eu acho um ponto, uma dica interessante da gente pensar. Que nem eu falei da situação da relação de mães e filhos, eu sei que às vezes a gente está por aqui, eu sei que às vezes as mães estão tudo... Né, exatamente, dá para ser muito empático com o sentimento das mães e das outras pessoas, mas é importante a gente realmente pensar e reforçar no impacto que isso tem no outro. Ainda mais porque essa criança ou adolescente, quando ela era vítima de uma falta de responsabilidade afetiva, ela jamais vai querer se tornar alguém assim. E ela acaba se tornando. Olha que coisa. Ela tem aversão a esse comportamento, mas ela acaba reproduzindo isso quando cresce. Exatamente. Pois é, mas para tudo tem uma solução, né, doutor? Sim. Você busca um psiquiatra, por exemplo, que pode entrar... Se você é a pessoa abusada, né, você tem tratamentos para um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático não é aquela coisa só da guerra, né, do cara que lutava na guerra, não. Os traumas que você foi vivendo são tão fixados em você que você vive com isso o tempo inteiro, sonha com isso. Então, você também consegue fazer um tratamento. E eu achei muito legal que a doutora Patrícia colocou nesse complemento que você fez, por exemplo, quem sofreu abuso na infância, repercute no relacionamento que tem atual. Então, às vezes, trata o sexo de uma forma, trata o relacionamento de uma forma agressiva e nem percebe que faz isso porque sofreu isso quando era criança. É babado forte. Por isso que a gente vai ter sempre aqui no programa, e a gente está muito feliz por isso, esse espaço para vocês dois conversarem, abrirem o jogo, isso é muito importante. A gente sabe que essa atitude de vocês aqui ajuda a combater e é uma responsabilidade super afetiva que vocês estão tendo com quem está em casa também, dividindo o que vocês têm. E com a gente, que a gente é o primeiro a ouvir e a aplicar, viu? Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Patrícia, muito obrigado também. Voltem sempre. Eu que agradeço, gente. Um beijo para vocês. Aprendam aí com as nossas dicas. E é um prazer falar de saúde mental de uma maneira acessível, que você possa ter mais domínio sobre isso e um pouco mais de controle na sua vida para um caminho mais saudável das emoções. Perfeito. Obrigado. Doutor. E que a gente tenha mais responsabilidade afetiva com o outro, né? Não necessariamente exigir, mas ter com outra pessoa. E aí seguir as nossas redes sociais também. É bacana, ó. Segue aí, Instituto Labines e doutora psicóloga... Não, Patrícia psicóloga clínica. Psicóloga clínica. Até eu outra vez. E uma coisa que é bacana a gente falar aqui pra gente encerrar o bloco, Lucas, é que a gente tem a oportunidade aqui no Manhã na Band não só de trazer uma psicóloga e falar desses assuntos, mas trazer um psiquiatra para um programa de televisão e você ter a certeza que o fato de você às vezes procurar um psiquiatra não significa que você tá louco, não significa que você tem um problema que não tem solução. Então a ideia do 2 a 1 é de ter um psicólogo, uma psiquiatra discutindo esses assuntos que são relevantes para que a gente aqui de alguma forma, eu e o Lucas, consiga prestar um serviço para vocês saírem aí. A gente recebe muita mensagem de gente que fala que o Manhã na Band é alegria, vou chorar, porque tá depressivo. Enfim, vamos pro intervalo que agora a gente fica emocionado, mas o importante é vocês curtirem que a gente tá trazendo com muito carinho para vocês. É isso aí. Obrigado mais uma vez, vamos pro intervalo. Olha que bonito. Depois do intervalo, a gente confere o resultado da nossa árvore de Natal com as lojas Tem. Fica aí.